Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom poder retornar às nossas meditações depois de um longo período aí, sem as nossas gravações. Hoje nós vamos estar retomando então a nossa série de meditações e eu quero voltar exatamente de onde nós paramos. Então, quero convidar você para que possamos meditar em Jonas capítulo 3, versículo 4, onde nós lemos assim: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Hoje eu quero meditar com você sobre o tema que diz: Deus trabalha através da sua palavra. Quando Jonas finalmente ele chega àquela cidade, a cidade de Nínive, o texto descreve ali uma cena muito simples, mas profundamente impactante. O texto não nos mostra que houve ali um grande espetáculo, nós não encontramos ali estratégias bem elaboradas ou discursos cuidadosamente preparados. Jonas apenas proclama a mensagem que Deus lhe havia confiado, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aos nossos olhos, aquela seria uma mensagem curta e talvez até dura. No entanto, o que parecia simples carregava a autoridade do próprio Deus, pois o poder não estava na habilidade do mensageiro, mas exatamente na palavra que ele anunciava. E essa mesma passagem nos lembra que Deus continua realizando a sua obra por meio da proclamação fiel da sua palavra. Eu quero trazer aqui algumas lições para nós. A primeira lição desse texto é que a palavra de Deus continua confrontando o pecado. A mensagem anunciada por Jonas não procurava agradar os ouvintes, nem minimizar a gravidade da situação lá de Nínive. Ela revelava a realidade do juízo divino contra uma cidade que estava marcada pela violência, pela crueldade e pela rebelião contra Deus. Nós podemos perceber também que ainda hoje a palavra do Senhor continua exercendo essa mesma função. A palavra de Deus ilumina aquilo que nós tentamos esconder. Ela expõe as intenções do nosso coração e nos mostra a nossa necessidade de arrependimento. E sem o confronto da verdade, jamais reconheceremos a nossa condição espiritual, nem perceberemos o quanto nós necessitamos da graça de Deus. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que nós podemos perceber que a palavra de Deus anuncia tanto o juízo quanto a esperança. Embora aquela mensagem de Jonas enfatizasse o juízo que se aproximava, a própria existência daquele aviso também revelava a misericórdia do Senhor. Se Deus quisesse apenas destruir a cidade de Nínive, ele não enviaria o profeta para adverti-la. O prazo de 40 dias era uma demonstração da paciência do Senhor, oferecendo ao povo a oportunidade de arrependimento. Assim também acontece conosco. Sempre que Deus nos confronta por meio das Escrituras, o seu objetivo não é nos levar ao desespero, mas exatamente ao arrependimento. O Senhor, ele fere muitas das vezes para trazer a cura, ele corrige para restaurar e chama o pecador de volta ao caminho da vida. Por fim, o texto também nos ensina que Deus realiza a sua obra por meio da proclamação fiel das Escrituras. Jonas não precisou mudar a mensagem para torná-la mais aceitável. Ele simplesmente transmitiu aquilo que Deus havia ordenado. E o resultado não dependia da criatividade do profeta, mas da ação soberana do Senhor. Esse princípio ele permanece verdadeiro para a Igreja de Cristo. Nós vivemos em uma época que valoriza métodos, técnicas e recursos de comunicação. E embora essas ferramentas possam ser úteis, nenhuma delas é capaz de substituir o poder da palavra de Deus, pois é o Evangelho que convence o pecador, é o Evangelho que fortalece o crente e é esse mesmo Evangelho que transforma vidas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Ao olharmos para o cenário de Jonas, nós percebemos que essa verdade encontra o seu pleno cumprimento em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é a palavra encarnada, ele é a revelação perfeita de Deus à humanidade. Em seu ministério, Cristo ele anunciou a verdade com autoridade, chamando homens e mulheres ao arrependimento e oferecendo perdão aos que criam nele. Hoje, o mesmo Cristo continua falando por meio das Escrituras. Ele continua conduzindo pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você esteja orando há muito tempo pela conversão de um familiar ou de um amigo. Por isso, não se sinta desanimado, não perca a esperança, continue anunciando a palavra e vivendo de acordo com ela. O poder para transformar corações nunca esteve na nossa eloquência, mas exatamente na mensagem do Evangelho. O Deus que usou uma simples proclamação para impactar Nínive continua operando por meio da sua palavra. Portanto, confie nela, alimente-se dela diariamente e compartilhe-a com fidelidade, pois aonde a palavra de Deus é anunciada, a graça continua realizando o milagre da transformação.
Oremos nessa manhã no nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de servir a Ti, o privilégio de ouvir a Tua palavra. Muitas das vezes, ó Deus, ser confrontados com essa verdade, ó Deus, para que haja em nós, ó Deus, uma disposição de mudar, de transformar os nossos caminhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, nas nossas limitações, aquilo que ainda nós não conseguimos mudar, ó Deus, que pelo poder do Espírito, pelo poder da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ser transformados para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso lar e a nossa família, ó Deus. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que seu dia seja repleto da paz e da graça de Cristo Jesus.